Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Na videoaula de hoje, a gente vai discutir a equação vetorial da reta. Vamos estudar as equações vetoriais de retas, tanto em R2, no plano cartesiano, quanto em R3, no espaço tridimensional. Nessa videoaula, a gente vai entender de onde que vem a equação vetorial da reta, tanto em R2 quanto em R3, como que a gente determina uma equação de reta, uma equação vetorial da reta, dados os elementos básicos que eu preciso para poder determinar uma equação vetorial de reta, que é um ponto e um vetor, e também vamos fazer exemplos numéricos para entender e construir aí tanto verificar se um ponto pertence a uma reta. Então eu quero faremos o processo de, dado um ponto e um vetor, determinar a equação vetorial da reta, e também faremos o processo de, dado um ponto e uma equação de reta, verificar se esse ponto pertence a esta reta. Tá? Então é uma aula com vários exemplos numéricos, de exercícios sendo resolvidos aqui e discutidos com vocês para fixar bem essa teoria de equação vetorial de reta. Essa discussão vai ser feita tanto no espaço R2 quanto no espaço R3. Tá? Claro que a gente começa sempre com R2, né? E a equação vetorial de uma reta em R2, fatos que a gente precisa para poder determinar uma equação vetorial de reta, tanto em R2 quanto em R3. Eu preciso de um ponto que determine essa reta e um vetor não nulo que diga a direção da reta, tá? Que é meio que a posição, inclinação dessa reta em relação ao eixo X. Quem vai me dar essa informação é um vetor. Então, se eu tomar uma reta em R2, aqui eu tenho uma reta R em R2, passando pelo ponto A, esse ponto A é um ponto de coordenadas quaisquer aqui, x0, y0, tá? Então, aqui eu tenho meu eixo X, aqui eu tenho meu eixo Y, eu sei que tem uma grade aqui no fundo, mas ignora esse posicionamento de grade, você tem ali uma coordenada x0 e y0 para esse ponto A, e a gente tem um vetor, V aqui, um vetor não nulo, V, de coordenadas AB, tá? Então, ele está terminando aqui num ponto, o ponto final desse vetor é um ponto de coordenada AB. Então, esse vetor é um vetor de coordenada B. O que acontece? Eu tenho essa reta e esse vetor. Olhando daí, entendendo minimamente a noção de paralelismo, você verifica, né, pela imagem que essa reta é paralela ao vetor. Por que ela é paralela ao vetor? Porque ela é uma reta na direção deste vetor não nulo. Então, o vetor, ele sempre é posicionado na origem, né, de R2, mas eu poderia pegar aí uma cópia desse vetor V e colocar em cima dessa reta R. Caberia perfeitamente, tá? Então, dado uma reta que passa pelo ponto A e tem a direção desse vetor V, o que a gente vai fazer com isso? Dizer que um ponto genérico qualquer do plano pertence a essa reta R para dizer, né, que esse ponto pertence a essa reta R, é necessário o suficiente que os vetores AP e o vetor V sejam paralelos ou colineares. Então, para eu dizer que o ponto está na reta, eu preciso dizer que este vetor AP, ele é paralelo ao vetor V. Dizer que ele é paralelo ao vetor V é meio que equivalente a dizer colinearidade entre esses dois vetores. É dizer que esses vetores são múltiplos um do outro, tá? Que o vetor AP e o vetor V é múltiplo um do outro. Eu coloquei aqui outros dois pontos, né, o ponto P1 e o ponto P2, como um exemplo, né, de situações de pontos que pertencem a R2, mas não estão na reta R, para que vocês possam observar. Então, observe o vetor AP2. O vetor AP2 é claramente um vetor não paralelo ao vetor V, porque se eu fosse fazer uma cópia desse vetor, eu poderia aqui brincar um pouquinho de situação. Esse vetor é um vetor que está sobre o eixo X. Ele tem uma cópia dele aqui, ó. Por exemplo, desse AP2. Tem uma cópia desse cara aqui, ó. Desse AP2. E claramente ele não é um múltiplo escalar do vetor V.
né? Visivelmente, pela posição dele, não é um múltiplo escalar do vetor V. Então, o ponto P2 não pertence a essa reta R, né? Então, a mesma coisa acontece com o ponto P1. Se você olhar para o ponto P1, o vetor AP1, ele seria um vetor aqui, ó. Uma cópia dele a partir da origem estaria aqui, né? Mais ou menos, aí tirando as falhas de lidar com esse software. Então, visivelmente, ele não é um vetor na direção do vetor V, ele não é um múltiplo escalar do vetor V. Ao contrário do vetor AP, que ele, se você pegar um paralelo a ele está nitidamente, né, em cima, que a cópia dele vai passar 2, 2. Então, vai ser um cara aqui, ó, né? Então, essa aqui seria uma cópia do vetor AP a partir da origem de R2, que é claramente um vetor que se sobrepõe ao vetor V e, portanto, múltiplo escalar de V, porque é um vetor na mesma direção de V, certo? Então, entendido este detalhe, que é garantir que um ponto que pertence a essa reta nesta direção do vetor V, é um ponto que faz com que o vetor AP seja um múltiplo escalar do vetor V. E é a partir deste entendimento que a gente deduz, então, a equação dessa reta. Olha só, o que a gente vai fazer? Então, dizer que o ponto P pertence à reta é dizer que o vetor AP é um múltiplo escalar do vetor V, ou seja, que o vetor AP e o vetor V são colineares, são paralelos, né? São colineares, são paralelos e, portanto, são múltiplos um do outro. Ou seja, existe um número real t tal que o vetor AP é t vezes o vetor V. Essa é a charada da coisa. Só que aqui você está fazendo um estudo vetorial. Estou olhando para vetores apenas, não tem equação de reta neste momento nessa equação. Agora, veja bem, o que significa, né? Como que a gente... Porque AP é um vetor definido por 2 pontos. Como que eu encontro as coordenadas de um vetor definido por 2 pontos? Eu faço ponto final menos ponto inicial. Então, P menos A tem que ser igual a T vezes o vetor V. Bom, mas em quem que eu quero verificar se está na reta? Quem que eu não sei quem é, que é o genérico de R2? O ponto P. Quem que eu conheço? O ponto A. Então, eu posso isolar o meu ponto P nesta equação e eu vou ficar, então, com o meu ponto P, que é um ponto genérico de R2, ele é o ponto A mais um múltiplo do vetor V, mais um T vezes V. Esta equação simples, tá vendo? Muito, muito, muito simples. Esta equação é a equação vetorial da reta em R2. E vai ser também a equação vetorial da reta em R3. É a mesma, tá? O que muda é que em R2 os pontos e os vetores têm 2 coordenadas, em R3 o ponto e o vetor tem 3 coordenadas. É basicamente isso. E a gente vai ver isso acontecendo em R3 também. Agora, olha só, isso é uma equação do tipo ponto igual a ponto mais uma constante genérica, um número real t qualquer, vezes o vetor v. Bom, mas um ponto em R2 é um ponto de coordenada xy qualquer. O ponto A eu conheço, é um ponto de coordenada x0, y0. E o vetor v é um vetor genérico de coordenada b. Então, você pode trocar os valores, o p, o a e o v, por suas coordenadas e obter essa outra forma de escrita de equação dessa equação vetorial, tá? Neste contexto de equação vetorial, e gente, é assim, ó, equação vetorial da reta é só essa coisa aqui, ó. Ah, eu quero a equação vetorial da reta que passa pelo que passa pelo ponto e tem direção do vetor. É este cara aqui. Esta é a equação vetorial da reta. É isso que você tem que levar para a tua vida, tá? A gente vai fazer outras discussões aqui e tal, mas assim, moral da história, a equação vetorial é essa. Nesta equação vetorial, este vetor v que aparece, ele é denominado como vetor diretor da reta R. Por que vetor diretor? Porque é este vetor que te dá a direção da reta no plano, ou em R3, tá? Esse é o cara que vai dizer o posicionamento da reta no teu plano ou no teu espaço. Por isso, vetor diretor, ok? Vamos lá, exemplos, né? Para a gente trabalhar um pouquinho, pensar um pouco. Deixa eu escrever de azul. Determine a equação vetorial da reta R
que passa pelo ponto A e tem direção do vetor V, 3i menos 3i menos 3j. Essa é uma forma de representar vetor, fazendo constante vezes o vetor i mais constante vezes o vetor j, e aí você tem que lembrar que isso aqui pode ser reescrito e entendido como esse cara aqui é o vetor de coordenada menos 3, menos 1. E é estas coordenadas que a gente utiliza na equação vetorial da reta, ok? E aí o que vai acontecer? Sabendo que este cara aqui é o vetor de coordenadas menos 1, menos 3, a equação vetorial da reta, ela é um ponto genérico igual ao ponto dado por onde a reta passa, mais o vetor. Que informação que eu preciso ter para poder ter a reta determinada? Um ponto por onde a reta passa e o vetor diretor dessa reta. O ponto é o ponto menos 2, 1, o vetor é o menos 1, 3, menos 3. Pronto, está aqui a equação vetorial da reta. Acabou, não há nada para fazer. Tá? Então, você tem a genérica para você lembrar e a hora que você for escrever a equação de fato, a gente escreve ela e constrói essa equação vetorial usando as coordenadas dos pontos e as coordenadas do vetor. Tá? Então, sempre essa reescrita utilizando do ponto coordenado do vetor é o que é utilizado para determinar, então, quem é a equação dessa reta. Beleza? Agora, sendo R a reta cuja equação vetorial é dada desta forma, ou seja, um ponto genérico é igual a menos 2 ao ponto menos 2 menos 3, mais uma constante vezes o vetor 1, 2, lembrando que isso é equação vetorial de reta. Se isso é equação vetorial de reta, este é o ponto A da sua reta e este é o vetor V, que é o vetor diretor da reta. É importante saber identificar esses elementos dentro da equação vetorial. Tá? Vamos verificar se o ponto de coordenadas 4, 6 pertence à reta R. Como que a gente faz esse cálculo para verificar se esse ponto pertence à reta? Bom, para que esse ponto pertença à reta, eu preciso exibir um valor de t que satisfaz a seguinte equação. O ponto de coordenada 4, 6 tem que poder ser escrito como sendo menos 2 menos 3 mais uma constante real vezes o vetor 1, 2. Bom, fazendo conta com essa expressão, a gente chega então que menos 2 menos 3 mais t, 2t. Distribuir aqui a constante vezes vetor. Vou somar esses caras, eu vou ficar com menos 2 mais t, menos 3 mais 2t. Para que essa expressão seja igual a 4, 6, isso eu preciso ter a igualdade coordenada a coordenada. Então, eu preciso que 4 seja igual a menos 2 mais t e eu preciso que 6 seja igual a menos 3 mais 2t. Então, você tem que igualar coordenada a coordenada. Da primeira equação, a gente tira, então, que o meu t vai ter que ser igual a 4 mais 2, ou seja, que o t tem que ser igual a 6. E da segunda equação, eu vou ficar com 6 mais 3 igual a 2t. Portanto, isso nos leva a 9 igual a 2t, que leva a t igual a 9 dividido por 2, que até onde eu sei é 4,5. O que aconteceu aqui? Aconteceu que a gente chegou em dois valores diferentes para o nosso t. Tem um valor específico para a primeira coordenada e um valor específico para a segunda coordenada. Mas, isso é importante, na sua equação aqui, ó, você tem um único valor de t. Tem que ser o mesmo para ambas as coordenadas, tanto para a primeira quanto para a segunda coordenada. Você deveria chegar no mesmo valor. Como a gente chegou em dois valores distintos, isso significa que o ponto P não pertence à reta R. Se eu tivesse encontrado o mesmo valor de t nas duas coordenadas, então o ponto P pertenceria à reta.
como eu encontrei dois valores diferentes, o ponto P não pertence à reta R, tá? Não tem como eu colocar dois valores aqui para chegar nessa equação, beleza? Bom, para definir uma reta em R2, né, uma outra forma de definir reta em R2 é quando você tem dois pontos. Se eu tiver dois pontos em R2, eu sei encontrar, né, eu tenho uma única reta definida por esses dois pontos. Dados os dois pontos, eu sei traçar uma reta passando por esses dois pontos. Nessas horas é melhor desenhar a reta primeiro e depois os pontinhos. Então, eu tenho aqui o ponto, tenho aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho uma única reta passando por esses dois pontos. Bom, mas esta equação de reta definida por dois pontos, ela pode ser descrita também em termos de uma equação vetorial. Por quê? Porque quando você tem dois pontos em R2, você tem um vetor definido por esses dois pontos. Então, eu tenho aqui necessariamente um vetor AB definido por esses dois pontos. E uma reta que passa por A, pelos pontos A e pelos pontos A e B, ela é com certeza uma reta na direção do vetor AB, né? Não tem como o vetor AB, se a reta é uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, o vetor AB é um vetor em cima da reta. Então, necessariamente, ele pode ser usado como sendo o vetor diretor dessa tua reta, né? Porque na pior das hipóteses, ele vai ser um múltiplo escalar de um vetor original que você tinha considerado como vetor diretor dessa reta. Então, definir uma reta uma reta definida pelos pontos A e B é uma reta que passa pelo ponto A, que passa pelo ponto B e que tem direção do vetor AB, que a gente pode chamar de V, não tem problema nenhum. E aí, quem é o vetor AB? O vetor AB é o vetor de coordenada B menos A, porque é assim que a gente define vetor por dois pontos, né? Ponto final menos ponto inicial. Fazer ponto final menos ponto inicial nesse caso é coordenada x de B menos coordenada x de A, coordenada y de B menos coordenada y de A. Construir as coordenadas, encontrei as coordenadas do vetor AB, beleza? Lembra que isso vai te dar umas coordenadas lá da representação desse vetor lá na origem de R2, né? Então, você tem esse cara aqui em R, num lugar qualquer do teu... Deixa eu ver se eu tenho um carinha bonitinho aqui. Tem um carinha bonitinho aqui. Você tem esse cara ali num lugar qualquer do teu R2, beleza? Mas a hora que você faz esse AB, você tá pegando uma representação dele aqui embaixo, na origem, tá? Que nunca vai dar certo esse meu desenho. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer, então? As possíveis equações vetoriais dessa reta, podem ser descritas de duas formas. Ou eu faço o ponto A mais um múltiplo escalar do vetor AB, ou eu faço o ponto B mais um múltiplo escalar do vetor AB. Tanto faz como tanto fez. Aqui eu tenho, então, um ponto igual a o ponto A mais um múltiplo escalar do vetor AB, que é essa primeira equação, e essa segunda equação é um ponto igual a o ponto B mais um múltiplo escalar do vetor AB. Tanto faz. Essas duas possíveis equações vão definir exatamente a mesma reta em R2. Por quê? O que eu preciso para definir uma reta em R2? A direção da reta e um ponto que passa por ela. Qualquer ponto que passe por ela. Nessa discussão de reta definida por dois pontos, eu tenho dois pontos possíveis para usar. Então, eu sei dois pontos por onde essa reta obrigatoriamente vai passar. Eu posso usar qualquer um desses dois para escrever a equação vetorial da reta. E o vetor, aí é o vetor definido por esses dois pontos, tá? Então, você tem aí duas opções. Se você tiver um terceiro ponto que pertence a essa reta, um ponto C que pertence a essa reta, você pode trocar aqui, no lugar de colocar o ponto A, colocar o ponto C, tá? Quem você vai colocar neste ponto aqui, tanto faz, desde que seja um ponto que pertence à tua reta, beleza? Isso é importante ficar claro. Bom, então, determinar a equação vetorial da reta S, determina a equação vetorial da reta S determinada pelos pontos A e B. Uma reta determinada por dois pontos é uma reta que passa por esses dois pontos.
E se ela passa por esses dois pontos, ela tem a direção do vetor AB. Então, eu vou começar calculando o vetor AB, que é coordenadas do ponto B menos coordenadas do ponto A. Se o ponto B é 3 menos 4, o ponto A é 2 menos 5, eu vou fazer então 3 menos 2, que vai dar 1, menos 4 mais 5, 1 de novo. Então, o meu vetor diretor aqui é o vetor de coordenadas 1, 1. Então, um ponto P, um ponto genérico dessa reta, ele é dado pela seguinte equação vetorial. Um ponto da reta que pode ser o ponto A, mais uma constante vezes o vetor AB, tá? Poderia usar o ponto B aqui? Poderia usar o ponto B, tanto faz. Eu preciso apenas de uma equação vetorial da reta. Tanto faz se você usa o A ou o B, beleza? Bom, entendido equações vetoriais de reta em R2, a gente vai agora estender esse conceito para R3. Muito simples, tá, gente? Muito simples. A brincadeira é a mesma. Se você pegar uma reta em R3 que passa pelo ponto A e tem direção do vetor não nulo, que para ter direção tem que ser um vetor não nulo, então tem a direção do vetor não nulo em R3, para que um ponto P pertença, né, um ponto P de R3, um ponto P do espaço, pertença a essa reta passando por A na direção do vetor V, eu preciso que o vetor AP e o vetor V sejam colineares. Isso acontecendo em R2, não está acontecendo em R3. Ai, professora, eu preciso de uma imagem porque eu não consigo pensar. Pensa exatamente naquele desenho lá de R2, tá? Por que que o desenho de R2 pode te ajudar? Você pode, sem perda de generalidade, pensar exatamente nessa figura. Porque em R3, deixa eu até apagar esses caras aqui, ó, você pode pensar sem perda de generalidade nessa figura. Por quê? Porque em R3 a gente tem um monte de planos, então a tua reta ela vai estar embutida em algum plano necessariamente, tá? Então você pode pensar exatamente nessa imagem. Você tem um vetor na origem, né, qualquer, e um ponto de R3 qualquer e uma reta passando por esse ponto A. Para que um ponto P, outro genérico de R3, pertença a essa reta, eu preciso que este vetor AP que está aqui, conectando esses dois pontos, que são dois pontos que eu quero que estejam na mesma reta, seja um múltiplo escalar do meu vetor V, tá? E isso leva, então, a gente à equação vetorial da reta em R3 também. Então, eu vou dizer que o vetor AP, ele é um múltiplo escalar do vetor V, mas o vetor AP, ele é o ponto P menos ponto A, por definição de vetor dado por dois pontos. Só que dizer ponto P menos A nessa brincadeira, eu posso jogar o A para o outro lado da equação, com a operação inversa da subtração, que no caso é a soma. Então, a minha equação vetorial para uma reta em R3 fica exatamente a mesma equação vetorial que você tinha em R2, tá? É exatamente a mesma equação vetorial que você tinha em R2. E o que muda aqui? O que muda é que quando você for substituir, então, as coordenadas do ponto genérico, do ponto dado e do vetor, cada um desses elementos agora, por ser um elemento no espaço R3, possui 3 coordenadas, x, y, z. É isso que muda. Então, o teu ponto é um ponto genérico de R3, portanto, é um ponto de 3 coordenadas, x, y, z. O ponto dado é x, y, 0, z, 0. E o vetor, um vetor de coordenadas A, B e C. Então, para descrever uma reta em R3, de novo, o que a gente precisa? Usando a equação vetorial. Ou você precisa ter um ponto e um vetor diretor para esta reta. Você precisa saber qual é a direção que essa reta vai assumir dentro de R3, tá? E onde que ela vai passar nesse espaço. Este vetor diretor, esse vetor V, ele é chamado de vetor diretor da reta, tá? Mesma coisa que acontecia em R2. Esse Vzinho que está aparecendo aqui, que é o vetor que te dá a direção da reta, ele é chamado de vetor diretor da reta, tá? E essa variável t, que a gente vem discutindo como sendo uma variável livre, um número real qualquer, é chamado de parâmetro, tá? Para a nossa reta. Então, aqui, até o que vou
no próximo exemplo, eu quero brincar um pouquinho com esse parâmetro, né? Porque toda vez que você troca o parâmetro t, ele é um número real. E esse número real, ele varia de menos infinito a mais infinito. Então, qualquer número real que você colocar ali, tá valendo. Só que para cada número real, você troca o teu t por 1, você obtém um ponta reta. Você troca o t por 2, você obtém outro ponta reta. Você troca por 3, você obtém outro ponta reta. E essa é justamente a graça da brincadeira, porque aí isso vira uma equação que depende de uma única variável, que depois a gente vai, né, andando aí, tem uma das formas de enxergar essa equação de reta que remete muito ao conceito de função de primeiro grau, né? Onde a gente tem uma variável livre aí que é o t. Então, para cada valor do teu t, você está em um ponto específico da reta. E, portanto, quando o teu t varia em todo o conjunto de números reais, o ponto p, que é aquele genérico, vai percorrer a reta toda, tá? Então, essa é a brincadeira, né? De trabalho aí, beleza? Porque essencialmente o que a gente está fazendo, né? Quando você tá. Deixa eu ver se eu tô com preto aqui, então. Quando você desenha a sua reta e você coloca um ponto genérico em cima dessa reta, e você sabe que a tua reta, ela passa por esse ponto e ela vai ter direção de um vetor, e aí esse vetor ele tá aqui, ó. Ops. Tá aqui, tá quase em cima da reta, tá, gente? Perdão aí. Então, o que acontece? Quando eu faço essa análise, você chega aqui, ó. Você vai ter um ponto aqui em cima, um ponto B. Quem que é esse ponto B aqui? Ele é o teu ponto A mais o teu vetor. Ele é necessariamente o teu ponto A mais o teu vetor. Quem que é a tua constante nesse caso? A constante é igual a 1. Você está fazendo uma única cópia do teu vetor V. Ah, mas aí se eu andar um pouquinho mais e pegar esse cara aqui, ó, em que eu vou colocar aqui agora, vou pegar o meu vetor e vou dobrar, vou multiplicar ele por 2. Tipo aqui. Esse cara tem tamanho dobro, basicamente. Então, o que você está fazendo? Quem que é o teu ponto C? O teu ponto C é o teu ponto A mais 2 vezes o teu vetor. E aí você pode ampliar e chegar aqui em 3 vezes, 4 vezes, ou 1 vez e meia, 2 vezes e meia, 0, multiplica, vem para o outro lado aqui, pega um cara aqui do lado de cá, que é multiplicar por o teu vetor V por um número real negativo. Então, quando você faz esse teu ponto T andar e percorrer todos os números reais, você literalmente passa por todos os pontos da tua reta, tá? Essa é a ideia que está por trás. Então, exemplo, determinar a equação vetorial da reta R, que passa pelo ponto A e tem a direção deste vetor, o vetor V. O vetor V, ele é 2i mais 2j menos k. No vetor V, 2i mais 2j menos k, quem são as coordenadas desse vetor? Esse vetor é um vetor de coordenadas 2, 2, 2 e menos 1, certo? E é essas coordenadas do vetor que a gente vai utilizar para descrever a equação vetorial dessa reta. Então, quem que é a equação vetorial da reta em R3? Ponto genérico igual a ponto dado mais constante vezes vetor. Portanto, ponto dado, ponto genérico, XYZ, tá? Isso aí sempre para a vida XYZ. Quem é o ponto dado? 3, 0, menos 5. Mais uma variável qualquer vezes o vetor V, 2, 2i menos 1. Bota o t para passear e você tem a tua equação de reta aqui, certo? Agora, vamos olhando para essa equação de reta, encontrar alguns pontos que pertencem a essa reta, só para fazer um exercício, né? Para a gente pensar um pouquinho e entender como que a gente acha pontos dessa reta. Ah, tá, professora, beleza, eu sei quem esse cara é, mas, tipo, para eu desenhar a reta em R3, eu preciso de 2 pontos da reta para desenhar a reta em R3. E aí eu ligo essa reta e achei os 2 pontos. Como que eu acho 2 pontos dessa reta aqui? Você vai escolher valores para o teu t. Então, se o teu t for igual, que é valores que vocês gostem, deixa eu pensar. Se o teu t for igual a
menos 1, só para não pegar uns caras muito óbvios, quem que vai ser o ponto específico? O ponto vai ser um ponto de coordenada 3, 0, menos 5, menos uma vez 2, 2, menos 1. Então, vamos fazer a conta. Primeira coordenada, 3 menos 2, 1. Beleza. Segunda coordenada, 0 menos 2, menos 2. Terceira, menos 5 mais 1, menos 4. Pronto, tá aí o teu ponto no caso em que o teu t for igual a menos 1. Tá, mas o t pode passear, né? Ele pode ser qualquer, Se ele for 0, não tem graça, porque daí você tá exatamente no ponto A, né? Então, isso é meio tranquilo, né? Se t for igual a 0, o ponto que você tem aqui da reta, né, graça nenhuma de fazer essa conta, é justamente o ponto A, que é o ponto inicial desse cara. Vamos pegar um outro exemplo, então, de ponto aqui. Sei lá, t igual a 2, porque 1 também não tem muita graça. Então, vai ser um ponto genérico do tipo tananã. Ele vai ter que coordenadas? 3, 0, menos 5, mais 2 vezes 2, 2 e menos 1. Deixa eu tentar não errar a conta. Então, 3, 2 vezes 2, 4, 3 mais 4, 4, 5, 6, 7. Show. 0 mais 4, 4. Menos 5, menos 2. Menos 5, menos 6, menos 7. Menos 7. Então, tá aqui um outro ponto que pertence à nossa reta. O ponto de coordenadas 7, 4 e menos 7. Claro que se você colocar esses dois pontos aqui em R3 e traçar a reta ligando esses dois caras, você desenhou em R3, representou geometricamente em R3 essa reta com essa equação vetorial, tá? Essa é a ideia de representação, beleza? Então, seguindo, sendo R a reta cuja equação vetorial é dada por x, y, igual ao ponto 2, 1, 2, mais uma constante vezes 1, 2, 3, o vetor 1, 2, 3, determina as coordenadas do ponto P que pertence à reta R, obtida quando t for igual a 3, né? Vamos achar o cara quando t for igual a 3. Então, vou pegar ali, vamos fazer conta. Deixa eu reduzir o tamanho desse cara que tá me irritando. Então, o ponto genérico nesse caso é um ponto de coordenadas x, y, z, do tipo 2, 1, 2, mais 3 vezes 1, 2, 3. Um ponto bem genéricozão. Então, esse cara vai ter coordenada 1, 2, nananã, mais 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Então, esse sujeito vai ter coordenada 2 mais 3, 5, 1 mais 6, 7, 2 mais 9, 11. Tá aqui as coordenadas do teu ponto. Tá? Essencialmente, dado um valor de t, encontrar o ponto correspondente, é trocar o t por aquela coordenada na equação e calcular as coordenadas do teu ponto, tá? Nada demais. Então, tá aí refeito, né, exatamente esse processo, beleza? Bom, em R3, eu também posso descrever, né, uma reta definida por dois pontos, porque o que eu preciso em qualquer espaço vetorial, na verdade, tem R2, R3, R4, também não importa, para definir uma reta é dois pontos que pertencem a essa reta. Então, se eu conheço dois pontos que pertencem à reta, o ponto A e o ponto B, eu sei escrever a equação vetorial da reta que passa por esses dois pontos. Para escrever a equação vetorial de reta, o que a gente precisa? A gente precisa de ponto mais vetor, porque a equação vetorial é, aqui estou forçando, né? Ponto mais vetor, né? Lembrar lá, esse ponto A aqui não precisa ser igual ao ponto A que está descrito aqui, tá? É um ponto genérico da tua reta. Bom, eu tenho dois pontos, né? Tenho dois pontos por onde a reta passa. Falta o que para poder escrever a equação vetorial? O vetor diretor da reta. É isso que está faltando. Se eu souber o vetor diretor, eu sei escrever a equação vetorial da reta.
Tá, mas se eu tenho dois pontos que pertencem à reta, o vetor ligando esses dois pontos, o vetor AB ou o vetor BA, tanto faz, conectando o ponto A e o ponto B, é um vetor em cima da reta que eu estou procurando, definida passando por esses dois pontos, né? Essa é a ideia. Se eu tenho uma reta aqui e eu tenho dois pontos que pertencem a essa reta, então, naturalmente, o vetor conectando esses dois pontos, o vetor AB, é um vetor em cima da reta. E se ele é um vetor em cima da reta, ele serve como vetor diretor da reta, porque eu só preciso de um vetor que esteja na reta para usar como vetor diretor da reta. Beleza? Então, eu calculo esse cara. Quem é esse cara? Esse cara é dado, né? Coordenadas desse cara é B menos A. Ponto final menos ponto inicial. Então, eu vou fazer x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Encontrei o vetor. Se eu encontrei o vetor, eu consigo agora descrever as equações vetoriais, a equação vetorial dessa reta. Só que eu tenho dois pontos que pertencem à reta. Eu conheço dois pontos que pertencem à reta. Então, eu posso usar qualquer um desses dois para escrever a equação vetorial dessa reta. E aí eu tenho duas possíveis equações vetoriais. A equação vetorial usando o ponto A mais constante vezes o vetor AB e a equação vetorial usando o ponto B mais constante vezes o vetor AB. Estas duas equações descrevem exatamente a mesma reta em R3, tá? Não muda absolutamente nada. Então, esse cara aqui é A mais T vezes o vetor AB e esse cara aqui é B mais T vezes o vetor AB. Tanto faz qual das duas equações que você vai utilizar, tá? São pontos em cima da reta. Se você arranjar um terceiro ponto que tu sabe que pertence a essa reta, tu pode trocar o A ou B pelo C, que seja, e vai dar a mesma reta, mesmo conjunto de pontos em R3, beleza? Bom, uma outra observação importante quando a gente pensa em reta definida por ponto e vetor, que é utilizando a equação vetorial da reta, é o seguinte. Se a gente tem uma reta dada por um vetor diretor V, passando pelo ponto A, a equação vetorial da reta é ponto genérico mais ponto A mais T vezes o vetor V. Agora, o que acontece se eu pegar, ao invés de eu trabalhar com o vetor V, eu trabalhar com um múltiplo escalar desse vetor V? Um W que seja igual a uma constante vezes V, uma constante diferente de zero, porque senão eu estou com vetor nulo, né? Então, essa constante tem que ser diferente de zero. Ao invés de trabalhar com o vetor V, eu trabalhar com o vetor W. Quem é essa reta dada por P igual a A mais uma constante vezes o vetor W? A informação importante, que é a que vocês têm que guardar, é que estas duas retas são exatamente iguais. É exatamente a mesma reta. Você pegar o vetor V ou pegar um múltiplo escalar dele, vai te dar exatamente a mesma equação de reta, tá? E por que que isso acontece? Olha para essa equação. Se eu pegar um ponto genérico, escrever essa equação vetorial aqui, ponto A mais uma constante vezes o vetor W, e eu sei que o vetor W ele é igual a alfa vezes o vetor V, então eu posso trocar o W por alfa vezes V. Mas isso aqui, naturalmente, tem que funcionar para qualquer S número real e o alfa ele é específico e diferente de zero, mas isso tem que funcionar para qualquer S número real. Então, em particular, você pode escrever isso, o S como sendo T sobre alfa. O alfa é específico, mas o T é o genérico que você tinha na equação, dependendo de V. Se eu troco o S por T sobre alfa, eu substituindo esse cara aqui, eu vou chegar nessa equação. T sobre alfa vezes o vetor V. Mas isso aqui é T vezes o vetor V. E aí você recaiu aonde? Na equação vetorial que você tinha inicialmente com o vetor V. E isso diz pra gente o seguinte, que é a parte importante, que quando você vai escrever uma equação vetorial de uma reta, você precisa de um ponto e um vetor para te dar a direção. Você pode pegar o vetor, o cara vem lá e diz para você, pega o vetor diretor como sendo o vetor 6
3, 9. Você pode escrever este cara na tua equação vetorial, mas você também pode escrever, se eu dividir ele todo por 3, vai dar 2, 1, 3. Estes dois caras aqui são iguais. Qualquer um deles, se eu usar qualquer um desses dois caras na minha equação vetorial, eu vou descrever exatamente a mesma reta, né? Eu vou descrever exatamente a mesma reta. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é 1/3 vezes o vetor v, né? Então, esses vetores descrevem exatamente a mesma reta. E aí, em algumas situações de contexto de vida, é mais fácil você trabalhar com um vetor com coordenadas menores, né? Te dá menos, reduz o número ali para você mexer, manipular e tal, e acaba tornando a brincadeira mais fácil, tá? Então, tem essa relevância, né? Quando a gente discute isso aqui. E que pode ser aí útil, né, para você simplificar a tua equação, sei lá. Mas o fato é que se os vetores, né, se os vetores diretores, você tem duas equações de reta, sei lá, duas equações de reta. Você sabe que os vetores diretores são múltiplos um do outro, na verdade você tem uma única reta em mãos, tá? Isso é uma outra coisa relevante que vem dessa observação. Então, se eu tivesse aqui, esses dois vetores, você sabe que eles são múltiplos um do outro. Então, eu posso escrever uma equação de reta aqui para facilitar a vida. 2, 2, 2 mais t vezes 6, 3, 9. E uma outra equação assim, mesmo cara, tá? Mais s vezes 2, 1, 3. Então, vocês veem nitidamente, e é fácil de observar, que os vetores diretores dessas duas equações são múltiplos um do outro, que é os vetores que a gente tinha usado ali em cima. E o ponto por onde a reta passa é o mesmo, né? Estou pegando o mesmo ponto de referência por onde a reta passa. O que eu posso concluir a respeito destas duas equações? A partir dessa observação, que essas duas equações descrevem exatamente a mesma reta, tá? Então, tem essa relevância aí também, tá bom? Determine a equação vetorial da reta R determinada pelos pontos A e B. Bom, eu tenho dois pontos por onde a minha reta passa. Para determinar a equação vetorial dessa reta, eu preciso do quê? Do vetor diretor da reta, ou de um vetor que pertença à reta. Né? Vamos falar assim, de um vetor que pertence à reta, que é o que a gente vai chamar de vetor diretor? Bom, para achar um vetor que pertence à reta, basta eu escrever o vetor AB. Então, eu vou escrever o vetor AB é fazer o ponto B menos o ponto A. Ponto B tem coordenada 3, 1, menos 4, ponto A tem coordenada 2, 0, menos 5. 3 menos 2, 1 menos 0, menos 4, menos 5, dá o vetor 1, 1, 1. Portanto, eu tenho aí dois pontos genéricos quaisquer, o A e o B. Escrever a equação vetorial dessa reta é usar ou o ponto A ou o ponto B. Tanto faz, tá? Aqui, se eu pegar o ponto A, eu vou ficar com 2, 0, menos 5, mais t vezes o vetor 1, 1, 1. Poderia trocar o ponto A por ponto B? Poderia. Estaria falando da mesma reta? Estaria falando da mesma reta. Por quê? Porque ambos os pontos pertencem à mesma reta. Beleza? Bom, por essa aula era isso. Espero que vocês tenham entendido o contexto de equações vetoriais, tanto em R2 quanto em R3, que tenha sido útil para vocês. Considere deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal para apoiar o meu trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês.